Fala galera do YouTube! Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre duas ferramentas do VBA que são definitivamente impressionadoras. Isso porque a maioria das pessoas que não conhece VBA talvez nunca tenham visto elas dentro de um computador. E a gente vai aprender a fazer hoje então o Message Box e o Input Box. Vocês vão ver que mesmo que vocês não tenham base nenhuma de VBA, é possível aprender e é possível aplicar isso no seu dia a dia, da empresa onde você já trabalha ou da empresa onde você vai começar a trabalhar. Queria te lembrar que toda terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo novo aqui no canal de Excel, VBA ou Power BI. E se você quiser ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo de conteúdo aqui no canal de Excel, VBA ou de Power BI, é simples. É só você se inscrever aqui no nosso canal e do lado do botão inscrever-se, apertar no sino para ser notificado. Lembra também de deixar o seu like aqui embaixo para mim e de comentar se você está gostando dos vídeos de VBA que a gente tem colocado aqui no canal. É super importante para mim saber se você quer receber conteúdo de VBA ou se você prefere ficar só com Excel. Então, se você está gostando do conteúdo de VBA, além do conteúdo de Excel, pausa o vídeo rapidinho e comenta aqui para me mostrar que eu estou no caminho certo. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre essas duas ferramentas, Message Box e Input Box. E o que são essas ferramentas? Nada mais do que pop-ups, que vão aparecer aqui na tela do nosso Excel de acordo com uma ação. Então, aqui num primeiro momento, a gente tem um produto fictício, que é o Guaraná, o estoque atual desse produto e o estoque mínimo desse produto. E o que eu vou fazer é basicamente uma relação entre o estoque atual e o estoque mínimo. E quando o estoque atual for menor do que o estoque mínimo, eu quero que apareça aqui um alerta dizendo, olha, estoque insuficiente. Caso contrário, quando o estoque atual for maior ou for igual ao estoque mínimo, eu quero que apareça estoque suficiente. Agora, eu vou atrelar essa relação a um botão. Então, basicamente, eu vou colocar um botão aqui no Excel e toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai fazer a comparação e soar o alerta para mim aqui na tela. Bom, como que a gente faz esse botão antes de entrar no VBA? A gente pode clicar aqui em Inserir e dentro de Inserir tem várias coisas. Dentre essas coisas, a parte de ilustrações e dentro de ilustrações, vocês vão encontrar formas. Aqui nas formas vão ter vários tipos de formas. Para criar botões, eu particularmente gosto muito do retângulo. Esse primeiro retângulo aqui, então eu vou clicar nele e aí vai ficar agora com o mouse com esse formato de cruz que está aparecendo ali do lado. E aí eu vou clicar, abrir e soltar. Um retângulozinho que está bem aqui. Bom, esse retângulo no primeiro momento, ele ainda não está com cara de botão. Para ele ficar com cara de botão, eu posso clicar aqui em formato de forma e dentro de formato de forma, nas opções que estão aqui, preenchimento da forma, contorno da forma, a gente vai encontrar efeitos da forma. E dentro de efeitos da forma, a gente pode definir um pouquinho de sombra, de reflexo, de brilho, para fazer com que um retângulo comum fique com cara de botão efetivamente dentro do Excel. E a minha dica é a seguinte, ao invés de ficar mó tempão escolhendo a melhor sombra, o melhor reflexo ou o melhor brilho, você vem aqui em pré-definição, que o próprio Excel já tem alguns formatos prontinhos para você. Então, dentro de pré-definição, você vai encontrar a pré-definição 2, a pré-definição 3 e a pré-definição 1. Eu, João, particularmente, sempre que tinha que fazer um botão, usava a pré-definição 2, porque me parece bonita. Então, clico aqui, em pré-definição 2 e repare que ele já faz um ajuste, já escolhe um pouquinho de sombra, de reflexo, de brilho, para fazer com que fique com cara de botão. Uma outra coisa que eu gostava de fazer é chegar no preenchimento da forma e sempre escolher nessa paleta de cores aqui ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira coluna, que são cores que variam do branco até o preto, passando pelo cinza. Então, eu pegaria alguma dessas, por exemplo, vou pegar essa aqui, o cinza claro, plano de fundo 2, mais escuro 75%. Tá vendo escrito ali embaixo? Então, eu vou clicar e repare que agora eu fiz um botão. Eu poderia também colocar algum texto, alinhar esse texto e assim vai. Mas, no primeiro momento, eu só quero te mostrar como que eu associo um código que já está criado, e a gente vai entrar nesse código em instantes, a esse botão. Bom, então eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima desse retângulo que eu fiz virar a cara de botão. Clico com o botão direito, venho aqui em atribuir macro, vai abrir essa caixinha e aí vão ter dois nomes, estoque e mensagem. Estoque e mensagem. O que são esses nomes? São os nomes de códigos que eu fiz anteriormente. E eu vou associar um desses códigos ao clique nesse botão. Dessa forma, toda vez que eu
clicar nesse botão, o código vai ser executado e alguma ação vai acontecer. Daqui a pouquinho eu vou abrir cada um deles e trabalhar isso com vocês. Mas por enquanto eu vou clicar aqui ó, em mensagem, que é o código que eu vou usar para o Message Box, dar um OK. E agora eu acabei de fazer com que esse código esteja associado a esse botão. Para fazer isso começar a funcionar, eu clico numa célula fora. Bom, a partir de agora, sempre que eu clicar nesse botão, o código vai ser executado. E o que esse código faz? Ele compara a célula C3 com a célula D3. E como eu já falei, quando C3, estoque atual, for maior do que o estoque mínimo, ele vai me dizer estoque suficiente. E quando não for, ou seja, quando o estoque atual for menor do que o estoque mínimo, estoque insuficiente. Ele vai soar um alerta, uma message box. Então, se eu botasse aqui, por exemplo, 30, repara que 30 é menor do que 60, quando eu clicar no botão, tá lá, ó, cuidado, estoque insuficiente. Ok, agora se eu mudar o estoque atual para 100, quando eu clicar no botão, vai aparecer estoque suficiente. Então, ele faz uma leitura e, de acordo com a leitura dessas células, ele me manda uma mensagem. Repara que eu poderia botar, por exemplo, no estoque atual 100 e no estoque mínimo 200. Como 100 é menor que 200, vai aparecer aqui, ó, cuidado, estoque insuficiente. Então, vamos olhar agora lá dentro do VBA qual foi o código que eu fiz para isso acontecer. Para abrir o ambiente VBA, eu posso fazer o seguinte, clicar aqui ó, em exibir, ou então exibição, dependendo da versão do Excel, essa guia pode se chamar exibir ou exibição. E dentro dessa guia, exibir ou exibição, lá do lado direito, aqui em cima, você vai encontrar macros. E aí você vai clicar aqui em exibir macros e ele vai te mostrar justamente as macros que já foram inscritas dentro desse Excel. Nesse caso a gente tem estoque e mensagem. Como eu quero começar analisando a macro mensagem, que tem a ferramenta do Message Box do VBA, eu clico aqui em mensagem e venho aqui em editar. Cliquei em editar, vai abrir aqui para mim. Esse é o ambiente VBA. Eu vou até expandir ele para ficar um pouquinho maior e a gente conseguir olhar com atenção como que funciona esse código. Bom, nessa estrutura aqui do mensagem, a gente tem um if, else e end if. Isso aqui é uma estrutura de seleção. Como eu venho falando aqui nos nossos conteúdos de VBA, o VBA é conhecido por dois grandes tipos de estrutura. As estruturas de seleção, if, e as estruturas de repetição, que geram aqueles loopings, sabe? Então, a gente já mostrou na aula passada um pouquinho da estrutura while, também tem a do until e assim vai. Bom, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo é sub mensagem. Sub porque eu sempre começo um código novo escrevendo sub e logo em seguida o nome dele. Abro e fecho parênteses é só uma nomenclatura do código. E eu sempre acabo com end sub. Beleza. Dentro do código eu tenho um if. E aí eu tenho assim, ó, range C3 maior do que range D3. Então o que eu estou fazendo aqui é uma comparação. If é análogo à fórmula C, a fórmula C do Excel. E if, em inglês, é C. Então, se C3 for maior do que D3, then, então, portanto, o que acontece se isso aqui for verdadeiro? Vai acontecer uma coisa, que é o message box, entre parênteses e aspas, estoque suficiente. Só lembrando que essa nomenclatura range é usada para indicar que eu estou selecionando uma célula ou um conjunto de células dentro do Excel. Então, no VBA, se eu quero me referir à célula C3, não adianta eu chegar aqui e colocar C3. Eu tenho que colocar range, e aí eu abro parênteses e, entre aspas, eu coloco a célula que eu quero. Então, no caso, a célula C3. E se eu quisesse uma seleção, por exemplo, eu quero pegar da C3 até a C10. Então, seria C3, dois pontos, C10. Eu tenho que fechar aspas, fechar parênteses, e aí eu consegui dessa forma escrever que eu estou pegando essa seleção, beleza? Uma outra forma de fazer isso é usando a estrutura do cells. Então, para você entender direitinho, se eu quisesse a célula A1 é a célula que está na coluna A, linha 1. Primeira coluna do Excel, que é a A, primeira linha do Excel, que é a 1. Eu poderia escrever aqui, ó, range, e aí, entre aspas, A1. Isso aqui funcionaria para me referir à célula A1. Agora, se eu quisesse me referir a essa mesma célula A1 sem usar a estrutura range, eu poderia usar a estrutura cells, que é assim, ó, cells
abro parênteses, e aí ao invés de eu colocar aspas agora, eu vou colocar o número da linha e o número da coluna da célula que eu quero me referir. Se eu estou falando da célula A1, é a coluna A, coluna 1, e a linha 1. Então seria 1,1 e fecho parênteses. Essas duas estruturas funcionam para eu conseguir falar da célula A1. Nesse caso aqui, eu usei a estrutura range para me referir a C3 e a D3, mas eu poderia também usar cells. Nesse caso seria cells 3,3, porque é a célula C3, e depois cells D3. D é a quarta coluna, terceira linha. Então seria cells 3,4. Bom, e aí aqui no then é o que acontece se isso for verdadeiro. O que acontece se isso for verdadeiro? Message box, entre parênteses e aspas, estoque suficiente, exclamação. Bom, message box é uma estrutura que você usa dentro do VBA para fazer aquela caixinha aparecer, aquele pop-up aparecer. Então, sempre que isso for verdadeiro, vai aparecer estoque suficiente. E aí eu lembro você o seguinte, se em algum momento o estoque atual for igual ao estoque mínimo. Então vamos supor que a gente precise de 200 unidades para conseguir produzir e o estoque atual é 200. O que vai acontecer da forma como o código está colocado ali? Código atual igual a estoque mínimo. Olha, vamos olhar para o código. Como no código eu estou falando que só é para entrar aqui no estoque suficiente quando C3 for maior do que D3, não vai aparecer estoque suficiente. Do jeito que está escrito aqui, quando eu apertar no botão, ó, vai aparecer, cuidado, estoque insuficiente. Agora, se eu mudar o nosso código e botar um maior igual, agora, quando o C3 for igual a D3, ele também vai entrar no message box estoque suficiente. Então, agora, se eu clicar, repara que vai aparecer suficiente. Bom, quando essa estrutura for falsa, ele vai pular direto para o else. Então, é como se eu falasse assim, ó, se C3 maior ou igual a D3, então vem para cá. Se não, então esse else aqui seria o nosso senão, ele vai cair aqui dentro, no outro message box, que é o mesmo pop-up, só que dizendo, cuidado, estoque insuficiente, e aí end if. Então, essa aqui é uma estrutura que é muito utilizada dentro do VBA, e eu coloquei dentro da estrutura if a ferramenta message box para você ver como é que funciona. Bom, agora vamos para a próxima aba, só para a gente ver um novo negócio, que é o seguinte. Dessa vez, eu não quero ter que escrever dentro da célula C3 o estoque atual. Eu quero basicamente que o Excel me pergunte com uma outra caixinha qual é o estoque atual. E aí eu vou escrever qual é o estoque atual dentro dessa caixinha e de acordo com o número que eu colocar ali dentro, ele vai me falar se o estoque está suficiente ou insuficiente. Então, para a gente conseguir fazer o input box, que é essa nova ferramenta, eu vou ter que entrar de novo lá na área do VBA. Então, eu vou clicar aqui ó, em macros, exibir macros, e se até então a gente estava trabalhando com a macro mensagem, agora a gente vai trabalhar com a macro estoque. Então, clico aqui em estoque e venho editar. Bom, é essa aqui de baixo. E olha como funciona e olha como é simples. Primeira coisa da macro estoque é o seguinte, range C3, ou seja, a célula C3 vai receber. Ó, lembra que o igual dentro do VBA sempre significa recebe. Então, ela vai ser transformada e vai virar o que tem aqui dentro. O que é isso aqui? Ó? Input box, entre parênteses e aspas, qual é o estoque atual, interrogação. Então, o message box sempre é uma caixinha com alguma coisa escrita. E o input box é uma caixinha com alguma coisa escrita, mas um espaço para você colocar uma resposta, beleza? Então, nesse caso aqui, vai aparecer um pop-up com uma pergunta para responder alguma coisa. Vamos ver na prática como isso funciona. Vou voltar lá para o ambiente do Excel, vou copiar esse botão que a gente criou junto com Ctrl+C e vou colar esse botão na aba Input Box. Só para não confundir, eu vou mudar ele de cor. Então, eu vou colocar ele, por exemplo, aqui, sei lá, laranja, vermelho, sei lá que cor é essa. Botão direito, agora eu venho aqui em atribuir macro, e se até então eu estava usando a macro mensagem, agora eu vou usar a macro e estoque. Então, sempre que eu clicar nesse botão vermelho, laranja, vai abrir, vai executar a macro estoque. Dou um OK e vamos ver como funciona. Clico nele, apareceu aqui, ó, qual é o estoque atual? Aí eu coloco um número, vou colocar que o estoque atual é 100.
Beleza, se eu colocar que o estoque atual é 100, o estoque atual vai ser maior do que o estoque mínimo, que atualmente é 60. Quando eu dar o OK, vai aparecer aqui, ó, estoque suficiente. Então, repara que ele colocou o número 100 aqui dentro, eu dei o OK, ele fez a comparação e colocou se era suficiente ou insuficiente. Vou clicar de novo. Vou colocar agora aqui 20. Dou um OK. Repara que ele vai alterar a C3 para virar 20, vai botar, cuidado, estoque insuficiente. Então, olhando aqui para o código com calma, olha como é simples. Ao invés de escrever MSG Box, Message Box, eu escrevo Input Box. Input, eu tenho que imputar, eu tenho que colocar alguma coisa dentro do box. E o que está entre parênteses é a mensagem que vai aparecer escrita no box para mim. Bom, depois que eu coloco um valor dentro do box, ele faz com que esse valor seja o novo valor da range C3, da célula C3. E aí, por fim, ele faz esse call mensagem. O que é call dentro do VBA? É você chamar um outro código. Então, eu estou chamando, depois que eu executo essa linha daqui, do código estoque, eu estou chamando agora o código mensagem. E quem é o código mensagem? O código mensagem é esse cara aqui de cima. Então, o VBA ele vai executando linha por linha, linha por linha, linha por linha. Depois que ele executou essa, ele vem para essa. E ele só chega aqui depois de ter executado a de cima. Então, primeiro de tudo, ele executa essa linha dentro do código estoque. E depois, ele chama o código mensagem. Quando ele chama o código mensagem, ele vai executar linha por linha do código mensagem. E quando ele acabar de executar linha por linha do código mensagem, ele vem para o final do código estoque. Bom, e para te mostrar isso linha por linha, eu vou apertar aqui o F8 do meu teclado. O que o F8 faz? O F8 depura um código dentro do VBA. O que é depurar um código dentro do VBA? É executar linha por linha, e aí cada vez que ele for executando, ele vai pintando de amarelo a linha, beleza? Para a gente ver como que ele está agindo ali dentro. Então vamos lá, ó. F8, F8. Quando eu apertar F8 agora, ele vai executar essa linha, beleza? Então, ó, apertei F8, executou e perguntou qual é o estoque atual com um input box. Vou colocar aqui a 50 e vou dar um OK. Beleza, agora ele vem para a próxima linha, que é o call mensagem. Quando eu apertar F8 agora, ele vai entrar aqui em cima. Entrou, executou a primeira, a segunda. Ele está vendo agora se 50 é maior ou igual a 60. No caso, eu pergunto para vocês, 50 é maior ou igual a 60? C3 é maior ou igual a D3? Não, não é. Ó, 50 e 60. Então, ele vai pular direto para o else, para o se não. Ó, pulou para o else e vai executar agora esse message box do cuidado, estoque insuficiente. Tá lá, cuidado, estoque suficiente. Agora eu dou um OK, F8, F8, e ele vem aqui para o final do código estoque. Acabou, executamos, entendemos essas duas ferramentas. Lembrando que o grande barato do VBA é você conseguir executar essas ferramentas do Message Box com Input Box dentro de estruturas de repetição, dentro do while, do until e assim vai. Bom, para você entender como que você pode misturar então agora esses conceitos do Message Box, Input Box, com estruturas de repetição, o que eu vou fazer é sugerir uma aula para você. E essa aula vai ficar aqui, ó, em algum lugar perto da minha cabeça. É uma aula que tem mais ou menos 1 hora, é uma aula densa, onde eu mostro como que você pode sair do zero do VBA e te mostro uma das principais estruturas de repetição. O grande barato do VBA é você conseguir, então, aplicar essas ferramentas e esses comandos dentro com estruturas de repetição que vão permitir você automatizar tarefas e rotinas do trabalho, da empresa onde você trabalha ou da empresa onde você vai começar a trabalhar. Então, agora é a hora, procura perto da minha cabeça essa aula. Eu vou deixar também de lambuja aqui para você, em algum lugar perto da minha cara, um mini curso com 10 aulas introdutórias de VBA para você aprender cada vez mais sobre essa ferramenta. E é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você aprendeu. Se é para eu continuar fazendo aula de VBA ou se eu paro por aqui, dependo do seu feedback para saber se eu continuo ou se eu paro, beleza? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.